Começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região. Hoje uma autoridade bastante especial, uma autoridade que trata diretamente dos assuntos que lhe interessam, que é você, o seu psíquico, o seu psique, que é a doutora Soraya Oliveira. Eu não sei se eu coloquei o título de doutora, não sei se psicólogo leva a doutora ou só se psiquiatra, mas enfim, é a Soraya Oliveira, que é psicóloga e hipnoterapeuta e Master Coach Trainer, que está aqui conosco. Muito obrigado. É doutora ou não é doutora? Eu sempre tenho essa dúvida. Não, não é doutor. Os únicos especialistas que saem da faculdade com o título de doutor é, de fato, o médico e o advogado, se costuma sair, os fisioterapeutas. O psicólogo, ele se torna doutor a partir do momento que ele faz um doutorado. Doutorado, perfeito. Mas, de qualquer forma, isso não... E eu vou até pedir licença, Soraya, chamá-la de você, para que estejamos aqui mais à vontade, descontraído, para que possamos entrar em sua casa, em seu celular, de maneira bem descontraída, que este é o perfil do nosso programa. Me fale um pouquinho sobre você. Qual a sua formação, qual a sua origem? Bom, eu tenho 11 anos, né, de atuação na área da psicologia, especificamente da psicologia clínica e também de trabalhos em empresas. Eu sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Legal. Que é uma universidade muito bacana, eu gostei muito de estudar lá. E eu, durante a faculdade, achei que eu ia trabalhar mais na área de RH, todas essas coisas, mas eu me apaixonei, assim, tremendamente pela área clínica. Legal. E aí, nessa área, foi a área que, de fato, eu me encontrei. Então, desde que eu me formei, eu atuo na área clínica, atendendo praticamente todos os dias, o dia inteiro. Agora eu dei uma diminuída, né, por conta que hoje eu tenho uma empresa, que é uma clínica multidisciplinar, que inclusive tem mais de 30, quase 40 profissionais lá, atuando na área da saúde. Legal. 20 deles são psicólogos, atuando ali, atendendo convênio médico. E eu tenho também hoje uma empresa de treinamentos, porque para poder ajudar o maior número de pessoas possível, que eu considero a minha missão de vida, eu montei uma empresa de treinamentos. E nessa empresa eu, em um ano, já consegui ajudar mais de 1000 pessoas. Treinamento pessoal, empresarial, genérico? São treinamentos focados na pessoa. Nós fazemos treinamentos também para empresários, como temos o Empresário Expert, treinamentos para líderes. Só que são treinamentos voltados para a pessoa, para o desenvolvimento pessoal, comportamental, inteligência emocional, que eu considero ali um pouco da base para que você possa lidar com as situações do dia a dia, para que você possa não adoecer. Está muito em moda hoje, está muito falado PNL, coach, é a mesma coisa, autoajuda, me dá um perfil. O coach, eu nunca sei se, por exemplo, se eu for participar de uma palestra, se eu falo, eu vou de uma palestra coach, ou isso é pleonasmo, eu estou falando a mesma coisa. Não necessariamente. Tem pessoas que fazem palestras que não necessariamente são coaches, né? O coaching, inclusive dentro do meu instituto, eu tenho formação em coaching, então eu sou formadora de coaches, e formação em programação neurolinguística, que é a PNL, mas são duas vertentes completamente diferentes. Elas se unem em algum momento, porque quem é coach, se tem ali a PNL, ajuda muito, porque a PNL é a arte de se comunicar, de encantar pessoas. Então, a PNL ajuda muito, os exercícios de PNL ajudam muito durante um processo de coaching, mas são duas vertentes completamente diferentes. Me faz me explica um pouquinho melhor a diferença, porque até então eu achei que fosse a mesma coisa com palavras diferentes. Quer dizer, coach é o PNL sofisticado, a maneira sofisticada. Não é, coach é uma coisa, PNL é outra. Programação neurolinguística, eu que sou também da área das exatas, eu consigo entender muito bem o que é uma reprogramação. Que nós de berço viemos com uma série de tabus, com uma série de não vai ali que o bicho-papão te pega, se você for ali o guarda briga com você e você acaba crescendo com aversão e vertigens a policiais. Um simples exemplo. E aí você tem que se reprogramar quanto a essa forma. Isso é PNL.
Isso faz parte da programação neurolinguística, a programação neurolinguística faz isso, né? Então, se a gente for pensar o que é a programação neurolinguística, ela entende que o nosso cérebro é como software de computador mesmo. Eu faço essa analogia se algumas coisas, psicopatia, por exemplo, é hardware ou é software? Eu achei legal, só estou fazendo um parênteses nisso, porque eu vou tratar mais ou menos desta forma. Eu vou chamar de hardware o cérebro em si, software o que foi ali inserido, e acho que vocês tratam dessa forma também. Acho que é excelente. Né? Neuro tem a ver com o neurológico mesmo, físico. Com o cérebro, né? É a mistura, é o sistema. É o sistema. E linguística é que tudo é programado através da linguagem, da forma como entra em nós, pelos nossos órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, as informações entram até nós e elas ficam ali de alguma forma, né? Elas entram e elas passam por todos os nossos sistemas de crenças, de valores, medos, das programações. Dores, desejos. Exatamente. O Lulu Santos tem uma frase que eu acho e isso eu coloco para as pessoas. Só tem duas coisas que te faria levantar desta cadeira. Medo ou desejo. Não tem outra. Ou você sai por medo ou você sai por vontade. Pela dor ou pelo prazer. Ou pelo prazer, pelo amor. A PNL fala muito sobre isso também. Acho que PNL está um pouquinho mais claro para mim. E coach? O coach, na verdade, ele é uma metodologia, tá? E é uma metodologia que reúne várias ciências. Reúne a psicologia comportamental cognitiva, vai reunir a área da administração, vai reunir várias ciências. E o que o coach faz? Na verdade, ele é focado em metas. Em você atingir as metas que você quer para você. Tá. Então, assim, o coach formado, ele vai te ajudar a ver qual o estado que você está atual, o que você quer para você, e ele vai te acompanhar neste caminho até você conseguir o que você quer. Então, ele é focado e ele é do presente para o futuro. O passado para o coach é como se fosse um retrovisor de onde você veio, né? E como que foi a sua vida, tudo que você já superou. Ele vai buscar lá atrás todos os recursos que já fez. Você superar as coisas da sua vida e trazer para o presente, de que você é capaz de alcançar a sua meta. Mas ele é focado em metas. Uma coisa que eu acho interessante em qualquer palestra PNL ou coach, 95% do que ali é falado, você sabe, você tem noção daquilo, e por isso eu acho que você se conectar a algum sistema é muito importante, porque você sai de um treinamento, assim, desculpa a gíria, mas você sai pilhado, você sai com sangue nos olhos para fazer aquilo e isto vai descarregando. Acho que por isso a necessidade de se reconectar, de ter um processo, porque muito do que se fala num treinamento, você sabe, são coisas lógicas, são coisas que fazem muito sentido. Sim. E a gente se conectar a um sistema, acho que vai fazer a grande diferença. Eu acho que hoje o coach ele tem crescido cada vez mais. E está se havendo aí uma discussão, inclusive no Senado, e é ótimo, ao meu ver, né? Porque todas as profissões já passaram por isso antes de serem regulamentadas, e acredito que o coaching está no caminho. E por que as pessoas têm procurado tanto? Hoje a diversidade de informações é muito grande. A busca pelo sucesso é muito grande e as pessoas estão muito perdidas, elas não sabem o que fazer. O profissional coach, ele está aí para te ajudar a dar um direcionamento para que você possa alcançar a sua meta, o seu objetivo. Mas em nada tem a ver com terapia, com psicoterapia, em nada tem a ver. Soraya, a expectativa do sucesso, ela é inversamente proporcional à frustração do fracasso e muitas vezes levando até a pessoa a cometer atrocidades contra si própria. Ou seja, você tem uma objetividade, você quer atingir um objetivo. Em não conseguindo, a frustração é inversamente proporcional ao sucesso, à sensação de sucesso. Dá para fazer essa analogia? Não sei se a gente consegue fazer exatamente essa analogia, porque vai depender muito das programações, aí a gente volta a falar de PNL ou de hipnose, vai depender muito das programações da pessoa. Porque sucesso para uma pessoa é uma coisa, sucesso para outra pessoa é outra coisa. Fracasso para uma pessoa representa uma coisa, dependendo das programações dela, e fracasso para outra representa outras coisas. A minha pergunta ela vem bem de encontro ao tema principal do nosso programa, que hoje viemos falar do tema prevenção contra o suicídio.
ou prevenção ao suicídio, para não ficar mais com menos, que dá mais, é prevenção ao suicídio. E haja visto a sua vestimenta, ela tem a ver com o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo e quais são as ações que podemos esperar deste mês? Então, especialmente, né, pelo que eu tenho buscado de informações, o dia 10 de setembro né, é especialmente o dia de prevenção ao suicídio. Onde vai se discutir isso, mas o mês inteiro ele foi levado... A vida inteira, né? A vida inteira, nesse sentido. Eu acho bacana esses meses, né? Parece que para cada mês se colocou algo. Sim. E eu acho isso tão importante porque chama as pessoas a olhar para esse tema. Não que tenha que pensar nisso só em setembro, é o ano inteiro, né? Porque a taxa de suicídio, ela tem crescido e isso é muito triste. Então, falar sobre isso é muito importante. Né? Agora sim, naquela pergunta sobre software e hardware. Suicídio ele deve estar vinculado à depressão. Em muitos casos, sim. E depressão é uma patologia. É uma patologia. Então, o suicida ele é uma pessoa doente, vias de regra. Sim, eu acho que a gente pode... Se fizer esse paralelo. Tem cura? Sim, sim. Eu não sei se a gente pode dizer, porque cura também é uma palavra relativa. Loucura, né? É uma palavra relativa. É relativo, porque o que é louco para mim não é louco para outra pessoa. Já disse Raul Seixas. Exatamente. Até mesmo o Foucault lá atrás vai dizer sobre isso. Então, o que é loucura para uma pessoa não é para outra. O que é cura para uma pessoa não é para outra, né? O que eu não sei se eu posso dizer de cura, porque na psicologia a gente nem usa esse termo. Ok. Tá? Ou se a gente pode dizer de uma melhora, uma estabilidade, um equilíbrio, que é o que todo ser humano busca. Um encontrar-se, né? Um encontrar-se, um equilíbrio. Porque quando a gente fala de cura, o que é estar curado? Sim. Né? Eu não sei se a gente pode mensurar isso. Mas dá para ter, assim, uma estatística, um olhar generalizado que levam as pessoas a cometerem suicídio? Por que as pessoas se matam, Soraya? Olha, as pessoas que se matam, por incrível que pareça ou não, elas não querem tirar a própria vida. Não faz sentido. Mas elas não querem. Elas querem tirar aquela dor insuportável que elas estão sentindo. Entendi. É uma dor insuportável. E elas não veem outra saída, se não acabar com a própria vida. Elas querem viver, a maioria quer viver. Só que elas querem viver sem essa dor. Sem essa dor. Elas querem viver equilibradas, estáveis, serem felizes. O que felicidade também é uma coisa relativa. Mas é isso que elas querem. Mas, Soraya, depois da tempestade sempre vem a bonança. Isso é um bordão antigo, mas isso é verdade. A pessoa não tem experimento. E eu acho muito interessante, até uma dor muito grande, a perda de um ente querido. Por isso eu acho a importância de ter um pet em casa. Porque o pet vai, muito provavelmente, morrer antes que você. E você vai ter a perda, a dor da perda e a semana que sucede a perda. Isso vai te dando calos. É melhor perder um cachorro do que perder um pai num determinado momento. Faz sentido esta evolução, este calejar, você calejar os seus sentimentos, e talvez as pessoas que se suicidem não tenham passado por esse processo. Eu estou fazendo aqui os meus chutes aleatórios, como se eu tivesse lido Freud, lido os psicólogos, porque eu sei que esse tema é muito complexo. Mas tem isso, a gente caleja na dor e na resiliência? Olha, em todo o meu trabalho, inclusive o treinamento Desperte-se, que é um treinamento voltado para a superação, para a resiliência, e a minha própria história de vida, que é uma história de bastante superação, eu, Soraya, não estou falando de nenhuma bibliografia, já li em bibliografia sobre isso, mas eu estou falando, Soraya, a minha opinião. Eu acredito, né, que as frustrações da vida, elas vão te ensinando a superar. Vacinas. Isso, são vacinas. Elas vão te ensinando a superar, elas vão te ensinando a se fortalecer. Por isso que num processo de terapia, a gente recupera essa força ou cria, né, ajuda a criar dentro do indivíduo essa força, essa estrutura que muitas vezes ele não tem. Às vezes ele perdeu no meio do caminho, só que muitas vezes ele não tem.
Só que, mais uma vez, é uma opinião minha de quem já passou por inúmeras coisas na vida e superou. Mas existem pessoas e pessoas, tudo depende da programação feita no subconsciente da pessoa. E em havendo pessoas e pessoas, tem pessoas que têm mais propensão, são mais suscetíveis a ser acometidas pelo ato do suicídio? Tem. Pessoas que têm doenças mentais, né? Pessoas que têm transtornos psiquiátricos como depressão, e aí também vai depender do grau da depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, pessoas que são dependentes químicos também, pessoas que passaram por uma grande frustração e estão totalmente perdidas, mas acredito que não só isso, tem um conteúdo ali psiquiátrico, depressivo por trás disso. Está tudo dentro de um contexto, né? Acho que não tem um caso isolado. Não. Porque você pega pessoas que superaram, por exemplo, um término ou uma morte de um ente querido e não se matam, né, não cometem suicídio. E tem pessoas que acontece isso e somado a algum transtorno psiquiátrico que ela tem, uma depressão ou inúmeras frustrações, acaba chegando nesse contexto. O número de suicídios, não sei se a gente tem essa informação no país, no planeta, na região, ele tem aumentado proporcionalmente na mesma quantidade do aumento da população ou não? Ou seja, hoje somos 7 bilhões e meio de habitantes. A quantidade de suicídio hoje está para com 7 milhões e meio, assim como 10, 15 anos atrás? A gente tem essa informação. Nossa, aí você falou com a psicóloga de conta matemática, não resolve muito. Mas o suicídio está aumentando, está diminuindo, porque Suíça é um dos países que até esse dado eu tenho, de 3 anos atrás, era um dos países que mais se cometiam suicídio. Talvez o frio, talvez o isolamento seja um fator que contribua para isso. Tem isso, regiões que têm mais propensão ao suicídio também? Eu acredito que tenha, né? Eu não tenho dados estatísticos para te trazer. Okay. O que eu sei, que foi o último dado que eu pesquisei na Organização Mundial da Saúde, é que 800 mil pessoas elas se suicidam por ano, na faixa etária de 15 a 29 anos. Ah, tem essa também, tem uma maior predisposição numa criança, acontece de crianças cometerem suicídio? Acontece de crianças, e isso é um tema muito importante, porque assim, acontece, só que geralmente isso acaba sendo visto como um acidente. Porque a criança, muitas delas, não tem cognitivamente uma forma de planejar um suicídio. Então, acaba vindo como um acidente, né? Sem querer, caiu da janela. Entendi. Sem querer, caiu na piscina. Sem querer, foi para frente do carro. Mas pode ser que tenham crianças que foi sem querer mesmo, como pode ser que tenha sido um suicídio escondido ali. Soraya, quando eu era criança, eu coloquei uma toalha de banho nos ombros, acho que eu tinha 4 ou 5 anos, eu me lembro disso, e pulei do muro, achando que eu era, na minha época, National Kid. Quer dizer, uma informação errada, porque as minhas percepções você é o que você ouve, vê e percebe. E eu vi o National Kid que voava, simplesmente impulsionando. Tem esses casos de influências externas, há pouco tempo atrás, 2 anos, se eu não me falho, a tal de baleia azul, aquelas coisas. Me comente um pouco sobre as influências, as programações incorretas que uma criança pode ter. Olha, hoje, cada vez mais as crianças estão tendo acesso a informação. Você vê aí bebezinhos, né, de 6 não, né, mas 6 já consegue pegar alguma coisa, mas você vê bebês de 1 ano, por exemplo, que já consegue pegar, já tendo acesso ali ao celular. E é cômodo para o pai, né? É o entretenimento, não me enche o saco, fique aí. Nós temos esse comodismo. As pessoas estão muito ocupadas. Sim. E aí, não é nem maldade dos pais, né? Eles não querem deixar os filhos de lado, a maioria, também não posso generalizar. Não é uma maldade, mas as pessoas estão muito ocupadas. Sim. E acabam não prestando atenção em algumas coisas. E as crianças têm tido acesso a informações desde muito, muito, muito cedo. E elas são bombardeadas o tempo inteiro com essas informações. E se a gente for pensar que cognitivamente as crianças não estão preparadas para discernir
aquilo que é real do Sem que é imaginário, né? Assim. Como você que pôs a toalha lá e pulou do muro. Como as crianças não conseguem ainda discernir, fica muito fácil a persuasão. Sim. E elas não sabem que elas estão sendo levadas a cometer o suicídio. Entendi. Elas não sabem. Não tem esse discernimento, essa E elas consciência. acreditam. Né? Como a parte do neocórtex, o cognitivo, aquela coisa, não está totalmente ali formada e estruturada, elas são muito suscetíveis. As informações entram diretamente ali e elas não conseguem discernir. Nós estamos recebendo algumas mensagens aqui, uma delas é do Edmilson Alexandre Carvalho, parabenizando pela entrevista, muito boa a entrevista, parabéns, doutora Soraya. O Edmilson, já esclareci aqui, não é doutora, apesar de todo o mérito, todo o título e toda a simpatia, Soraya, senhora Soraya. Senhora Soraya. Que inclusive hoje faço 15 anos de casado. Poxa vida, parabéns, Obrigada. Que maravilha. E viver em comunidade, viver em conjunto, viver no casamento é uma coisa bastante, é um exercício para a nossa vida também. É né? um exercício. E eu acho que isso faz sentido para a nossa vida e eu admiro muito como falamos, eu peço para os entrevistados não falarem isso e eu acabei caindo na minha armadilha. Como falamos anteriormente, se falamos antes de ligar as câmeras, oficialmente não falamos, mas eu a parabenizei pela sua opção, pela sua escolha, pelos riscos que isso tudo traz à sua própria vida, a sua escolha ela é muito nobre e eu parabenizo. E voltando ao tema, um suicida, ele deixa rastros? Dá para identificar um propenso? Dá. Como fazer? Dá para identificar, sim. Aí a gente tem que perceber, assim, se ele está em baixo risco, médio risco, alto risco. Porque, dá para assim, mensurar? Você precisa perceber se, de repente, a pessoa ficou mais retraída, se ela está tendo hábitos que ela não tinha antes, como dormir demais ou dormir de menos, que daí a gente entra até um pouco no que o CID-10 coloca como sintomas depressivos, né? Se ela está tendo uma visão muito negativa do futuro, se ela está tendo ali sabe, tudo ficou cinza, tudo ficou ruim, uma visão negativa dela mesma, ela falando que ela não serve, que ela não presta, que seria melhor ela não estar nessa vida. Então, eu acho que dá para dividir entre um baixo, médio, alto risco, se assim for dizer, mas todos precisam da devida atenção, porque tem aquelas pessoas que dizem esse tipo de coisa, mas elas nunca planejaram se suicidar, nunca tentaram, nada disso. Tem um médio risco, que é aquela pessoa que fala e, de fato, já planejou, tá? Mas nunca cometeu ou não tem coragem, mas a gente não sabe quando ela vai ter. E tem aquela pessoa de alto risco, que é a pessoa que fala que vai se suicidar, ela sabe como ela vai se suicidar, ela tem um plano para isso e ela já tentou cometer suicídio anteriormente. O suicida quer ferir as pessoas? Mais uma vez, não dá para generalizar, mas alguns sim, e em muitos casos, sim. Quer, de alguma forma, deixar o familiar culpado, alguns deixam cartas, então precisa ver se não está escrevendo alguma carta, deixar chamando ali, atenção. chamando a atenção para isso, né? Porque isso é uma coisa muito importante que você falou agora, também vou te chamar de você, tá bom? Por favor. Isso é uma coisa muito importante que você falou agora. Muitas pessoas acham que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. Só que ela está avisando, ela está gritando que ela precisa de ajuda. E como nos comportarmos frente a uma ação desta? E uma pergunta composta. Eu identifiquei, é compulsivo o tratamento? Porque muitas vezes a pessoa não tem a consciência de que ela precisa ser ajudada. Eu posso, de forma compulsiva, forçá-la a ir num terapeuta? Como que funciona isso? Eu estou me relacionando com uma pessoa da qual eu identifico que ela precisa de tratamento, mas ela não consegue ver isso e não consegue buscar ajuda. Como que tratar? Às vezes pode ter interdição até? Quando tem um alto risco, e principalmente se a pessoa já tentou cometer o suicídio, sim, né? Porque
ela não está respondendo por ela Tá. naquele momento. Então, o que eu digo para familiares dos pacientes que eu já atendi nesses casos, leva para o hospital psiquiátrico. Interdita. Leva para o hospital psiquiátrico, lá Eles vão avaliação. Vão fazer a avaliação e dizer o que é melhor naquele caso. Mas leva para o hospital psiquiátrico. Então, quando você está ali de médio a alto risco, a minha sugestão, o protocolo é esse. Entendi. Quando você está num baixo risco, aí diálogo, o protocolo a conversa. é outro, né? E acho que o primeiro de tudo é você não julgar. Tá. Não julgue a pessoa. Você já passou por isso? Sim. Você já sentiu a dor que ela está sentindo? Muitas vezes pensa, é frescura, isso aí bate a poeira e dá a volta por cima, mas a resiliência daquela pessoa talvez não seja a sua. É isso, as pessoas não conseguem compreender que cada um tem a sua própria programação. E cada um vai funcionar de um jeito diferente. Então, se você nunca passou por isso ou não teve esse sentimento, não julgue. Esse é o primeiro passo. Segundo, tenha empatia. Conversa com a pessoa. Deixa ela falar abertamente sobre os sentimentos dela. Sem olhar de julgamento também, né? Mas, Soraya, isso é uma coisa que está em falta hoje, né? O diálogo, a DR, o realmente ouvir os seus medos e desejos, programarmos uma trilha juntos. Hoje em dia poucas palavras no WhatsApp, muita conversa e pouco assunto, ou muito assunto e pouco diálogo. A gente está vivendo uma era que nós precisamos rever os nossos conceitos e valores de maneira generalizada, né? A gente precisa olhar mais para nós mesmos. E a terapia, nem tocamos no assunto da hipnose aqui, que o programa já está aproximando do final. Nossa, passou rápido. Eu tenho certeza que essa foi a meia hora mais rápida do seu dia. Foi. Queria abordar o tema a psicoterapia. A sua é regressiva, que método? É regressiva anti-uterina, tem uma série de coisas, vidas anteriores, é tanto assunto que nós teríamos que abordar aqui. Mas o programa chega ao seu final e eu agradeço a sua participação. Eu ia te dar 2 minutos para as suas considerações, você tem 1 minuto. Então tá bom. Se eu tenho 1 minuto, eu quero dar 4 conselhos, que são as 4 necessidades básicas do ser humano. Primeiro, ser ouvido na essência. Segundo, ser amado e reconhecido. Terceiro, pertencer. E o quarto, ter o direito de errar. Perdoar e ser perdoado. É essa a minha consideração. Eu faço aqui um apelo, um imenso apelo. Participe mais da TV Osasco, esteja mais oferecendo o seu conhecimento, o seu semblante, ele passa uma calma, uma paz. Bom, só de feliz. estar perto de você, a gente já se sente mais harmonizado. Fico muito feliz. Isso de coração falando, eu tenho certeza que o telespectador tem essa sensação também. Então fica o convite aqui para você trazer um pouco mais da sua luz aqui para o nosso público. Com certeza, muito obrigada. E com isto, o Café com a Autoridade fica por aqui, desejando a todos uma ótima semana.